Roberto aqui também, ambos médicos. Tudo bom, Roberto? Tudo bem, Maurício, obrigada pelo convite e a oportunidade de estar aqui com você de novo, um grande prazer. Teve uma crise renal às 11 horas da noite. O pronto-socorro estava, obviamente, lotado, deu a entrada da emergência, o lugar foi todo reformado, é lindo, muito novo, tinindo, parece realmente um lugar de primeiro mundo, mas a qualidade dos profissionais, 3 pontinhos. No pronto-socorro ela continuava urrando de dor, termina dizendo, conclusão dele, né? De que o plano de saúde faz muito dinheiro, é uma oportunidade de ouro atender seguro de saúde de terceira categoria. Ele explica, são pessoas mais humildes, que pagam de 200 a 300 reais pelo seguro, que vão direto a um local bonito, aparentemente limpo, ar-condicionado, TV de plasma na recepção, mas quando chega na hora do vamos ver, o atendimento é muito ruim, certo? O que está acontecendo conosco? Nós continuamos tratando gente desse jeito e nós vamos parar onde, né? Muitas coisas, eu acho, né, Maurício? Várias coisas ao mesmo tempo, né? A questão é que a gente olha para a saúde, quando a gente olha para a saúde, a gente olha para um único aspecto da saúde, né? Que é a saúde. Esse caso que você contou do seu amigo, a gente está vendo a saúde do sistema. E aí a gente confunde saúde do sistema com saúde do indivíduo, né? E aqui que as coisas começam a se misturar, eu acho, um pouco, e aí a gente não consegue focar naquilo que a gente quer cuidar, e quando foca, não cuida direito, né? Então, eu acho que saúde tem a ver com informação, né? Com a possibilidade de você ter informação e distinguir um pouco o que é emergência e não emergência, né? O pronto-socorro vive cheio porque a população não tem a mínima noção do que é emergência, o que deixa de ser emergência. Ela não pode deixar de trabalhar, então ela deixa para ir no pronto-socorro à noite, de madrugada, né? E assim vai, né? Então, eu acho que isso está muito ligado à informação e está ligado, obviamente, ao sistema, mas ao sistema que não está fora da gente, né? Mas que a gente faz parte do sistema e a gente não percebe isso, né? Então, os planos de saúde atuam assim porque a gente deixa que eles atuem, né? Porque a gente compra esse plano de saúde porque a gente tem medo. A saúde, ela é baseada, o plano de saúde ela é baseado no medo, né? E se você tiver um acidente, muito acidente, como por exemplo, esse seu amigo não foi um acidente, mas ele foi para o hospital mais próximo da casa dele, né? Porque ela estava com muita dor. Então ele vai ser atendido naquele lugar que é mais próximo da casa dele. Se fosse o hospital mais próximo da casa dele, fosse o Hospital das Clínicas, seria lá que ele teria ido. Então o teu plano de saúde, na verdade, ele não te ajuda muito, né? Porque você vai naquele lugar que é mais próximo. E se você sofrer um acidente na rua, você vai parar no Hospital das Clínicas ou no hospital mais próximo de você, e quem vai te socorrer vai ser o SAMU, não vai ser o teu plano de saúde. Então, eu acho que são essas as questões que a gente precisa olhar, mas a gente compra o plano de saúde porque a gente tem medo. Sustentável, eu não sei nem se é mais econômico, eu acho que é mais sustentável, né? Eu acho que é um sistema que se sustenta mais, né? Não, até porque o modelo que a gente está, até pelo relato que a gente acabou de ler aqui na abertura do programa, é absolutamente sustentável. Como é que as pessoas podem viver desse jeito? Exatamente. E que tem vários aspectos, né, Maurício? E que, como o Roberto estava falando, né, lá no Oriente, tem uma visão diferente para o mundo, tem uma visão diferente do ser humano, e você pensa diferente. Por isso que a gente aqui faz essa medicina. Eu não sei se a gente tem essa importação no modelo americano, mas a gente tem o mesmo modo de pensar que eles, é o mesmo modo operandi. Então, esse modo de pensar é que faz com que a gente pense em doença, porque o modo de pensar é cartesiano. Existe alguma coisa que está errada, eu vou lá e conserto essa coisa que está errada. E eu conserto com medicamento, com cirurgia, né? Então, no meu foco está o que está errado para eu poder consertar. Então, esse é o modelo cartesiano de pensamento, que é uma coisa que, obviamente, tem no Oriente, mas o Oriente tem uma tradição, tanto que as medicinas tradicionais, né, não pensam desse jeito, né? A medicina chinesa, a medicina japonesa mesmo, tibetana, eles pensam de uma forma diferente, que tem uma visão para o ser humano no desenvolvimento dele e na prevenção. Você é resultado de tudo o que você faz. E nesse resultado de tudo que você faz, conta o que você vê, o que você come, o que você pensa, o que você sente, né? Se você se exercita ou não. E isso é que faz com que lá eles olhem para a saúde, vamos falar assim.
né? É um modelo diferente de pensamento. Agora, pergunto, sem querer entrar no tema, eu não vou dizer que é religião, mas acaba tocando talvez um pouco nisso, quer dizer, na hora que você olha uma cultura mais oriental, tem uma espiritualização maior, seja lá como a gente queira chamar isso, que está intrínseca na cultura de valorização, inclusive, do ser humano, né? O quanto a gente está distante disso, e isso pode influenciar nessa... Ou eu estou viajando na maionese aqui? Então, na minha opinião, Maurício, sim, tem uma espiritualização maior, mas essa espiritualização maior, ela vem pelo modo de pensar. A filosofia oriental, ela é menos... Primeiro que ela é mais longeva, vamos falar assim, do que a gente. Ela tem, do que a filosofia ocidental. Né? Ela tem um tempo maior. Eles começaram a pensar assim. E que o Ocidente também pensava assim. Né? E aí veio a revolução científica e modificou esse pensamento, que trouxe a ciência, que falou, bom, só existe aquilo que eu posso tocar, que eu posso provar, claro, que eu posso... E isso mudou o pensamento. Então, a nossa espiritualidade, ela virou a ciência. Nosso Deus virou a ciência. A gente vem aqui falar de Deus cientificamente. Né? Tanto que a gente tem cientistas que dizem que, né, assim, Deus é um absurdo, mas eles provam Deus, entre aspas. Né? Então, eu vejo que não é um distanciamento da espiritualidade, mas é uma visão diferente. Da espiritualidade, mais materialista, vamos falar assim. Né? Então, assim, o que a gente está distante é dessa integração, né, entre uma coisa e a outra. Né? Deus entre aspas, Deus, né, ou essa força, ou essa qualquer coisa, ele se materializa e ele também é sutil. Né? Claro. Ele é essas duas coisas. Então a gente tem que integrar essas coisas. A gente tem que tratar de doenças, mas a gente também tem que olhar para a saúde. Então eu acho que nosso foco muitas vezes fica reduzido. A gente olha ou para a doença ou para a saúde. Vamos defender a promoção de bem-estar, por exemplo, que nem entrou nessa discussão ainda. Né? Vamos fazer prevenção, vamos cuidar da saúde ou vamos fazer promoção? A gente tem que fazer tudo isso ao mesmo tempo. Né? Porque é só assim que a gente vai ficar informado, porque nós médicos, como o Roberto estava falando, a gente também não é informado sobre isso. A gente é técnico. Né? A formação é técnica. É técnica e é voltada para doença. A gente estuda fisiopatologia mais do que a gente estuda fisiologia. Estou errado, Ricardo? Não. Roberto, desculpa. Meu xará, eu esqueci o nome dele. Mas é com R também. Desculpa, Roberto, que calma. Então, eu acho que a questão toda vem daí. Né? E qual é a prática médica que a gente faz? A gente é formado tecnicamente. Claro. Né? A gente não medita, por exemplo. Lembrar, Roberto, que o médico acaba fazendo isso porque ele também é refém do sistema, entendeu? Exatamente. Porque ele tem que atender aquele monte de gente que está lá. Exatamente. E ele vai ser cobrado por isso, entendeu? Seja num hospital público, seja num hospital privado. No público ele tem que dar conta e de mandar o doente que está internado para casa o mais rápido possível para desocupar leito. E no privado ele tem que dar conta porque você ganha por consulta que você está lá, não o médico que é plantão, mas o hospital ele cobra pela consulta que passa. Né? Então a gente tem que dar conta de tudo isso e muitas vezes, quando ele vem com uma cólica renal, por exemplo, como esse seu amigo, o médico sabe que é uma cólica renal, vai fazer um ultrassom porque eu tenho que atender mais 20 mil outros pacientes, entendeu? Então você tira da frente porque no pronto-socorro também não há lugar para essa anamnese. Né? Corrija-me se estiver errada, Roberto. No pronto-socorro não é lugar para você ficar 30, 40, uma hora com esse paciente. Pronto-socorro diz, é pronto-socorro. Né? É um lugar para você ir e ser atendido rapidamente. Né? E nem você vai querer me falar a hora que você está passando mal sobre sua vida. Não quer saber. Eu estou com uma dor aqui, tira essa dor daqui. E nem ficar preenchendo papel com... Exatamente. Né, Roberto, Maurício, né, Berenice também está falando bastante em prevenção. 90% dos atendimentos do pronto-socorro não são doenças agudas, né, e sim doenças crônicas. Né? Então, assim, e crônica no sentido de que você poderia ter feito alguma coisa para evitar. Antecedência. Né? Preventiva, né? Sim. Essa. Jogou de volta para vocês.
Eu penso um pouquinho diferente, assim, eu acho que a questão, a saúde e a condição social, elas se relacionam o tempo inteiro, e o problema para mim de que as pessoas mais pobres têm menos saúde é porque a gente está trazendo a saúde para um campo de condição social um pouco mais alto, né? Não sei se me faço entender. É isso que eu falei, é isso que eu falei. Sim, então, mas é isso que eu falei. Se a gente pegar a saúde, né, por exemplo, né, quando a gente vai, isso ficou muito claro para mim quando eu vou para o Amazonas, né, e a gente pega a cultura indígena, tira o índio da cultura dele, né, e coloca na nossa e fala para ele, agora você se vira. Então ele estava com uma sandália havaiana de uma cor, a outra sandália havaiana era de outra cor, né, usando um shorts rasgado, e lendo um manual, né, de barco, né, de como é que ele utiliza aquele barco a motor. Né? Por que acontece isso? Por que ele estabeleceu a pobreza ali? Né? Porque ele saiu da cultura dele e foi jogado numa outra cultura que ele não sabe como ele anda naquela cultura. Né? Então eu acho que a saúde tem a ver com isso. Né? É óbvio que as pessoas mais pobres são menos saudáveis, mas porque elas estão inseridas não dentro do contexto delas, entre aspas, né? Mas dentro de um contexto de uma sociedade que diz e faz um parâmetro de saúde e de todas as outras coisas, do que é ser belo, do que é ser rico, do que é ser bom, do que é ser tudo mais para cima. Né? Como a Berenice falou, né, existem determinantes de saúde, né? E esses determinantes de saúde, eles modificam conforme existe uma diferença social e econômica. E o social e o econômico não é diferente da minha cultura. A gente só tem essa cultura porque a gente está numa era social industrializada, capitalista. Quando a gente estava numa época agrária e feudal, a nossa cultura também era diferente. Então, o que eu estou discutindo é que cultura e sociedade, saúde, né, e estilo de vida, por exemplo, elas não são coisas diferentes, são lados diferentes, na minha opinião, da mesma moeda. Né? E a questão não é a gente olhar para os determinantes de saúde, né, na minha opinião, né, não é olhar para o sistema de saúde só globalmente, mas integrá-los e contextualizá-los. Né? Porque a saúde, o sistema de saúde, por exemplo, no Oriente, né, e o conceito de saúde no Oriente é completamente diferente do conceito de saúde do Ocidente. Né? E mesmo na China, que puta, é um país super pobre, né, eles são saudáveis. Tem um nível de saúde alto. Então, para mim, tem relação, entende? Entendi. Porque isso coloca a saúde, né, a gente tem diferentes níveis de saúde, né, dependendo da cultura, do desenvolvimento de cada comunidade e sociedade. Né? É isso que a Berenice está falando. Às vezes você quer dar um negócio super, hiper, mega, master, né, e o que o cara precisa é só de água. Uma boa água. Né? Ela tem direito a isso. Ela tem, mas me parece que é o creme do creme esse, né? Mas é porque passa, né, Maurício? Em toda a burocracia, seja ela no hospital público ou privado, isso passa. Entende? Assim, passa. A gente não cuida disso porque passa. Entendi. Porque a assistente social, que talvez pudesse ser a pessoa para cuidar disso, ou a enfermeira, ou o próprio médico, eles estão preocupados com outras questões, e isso acaba passando. Né? E passa por quê? Porque, como o Roberto falou, né, a gente está tratando de doença. E a ideia não é isso, é tratar do doente. Então a gente olha lá para a doença. A doença não tem que estudar, tem? Não, doença não estuda. E você, Roberto, você compartilha dessa... Eu compartilho, Maurício, mas eu acho que a coisa ela vai acontecer, né, assim, contextualmente mesmo, como o Roberto está colocando, né? Acho que a gente começa a discutir saúde na comunidade, né, e trazer o que é saúde dentro daquela comunidade, como é que a gente pode melhorar a saúde, o nível de saúde dentro daquela comunidade. Mas a gente precisa mudar o foco. Se a gente mudar o foco da doença para a saúde, né, eu acho que a gente vai continuar caindo. Eu acho isso. Né, assim. Então, assim, eu tenho um olhar otimista que a gente precisa, né, junto com a Berenice, né, fazer força aqui para a gente olhar para essa questão da saúde, né, e não só quando está doente. De fato, mudar o foco. Né? Exatamente. O que a gente chama de plano de saúde hoje não é plano de saúde, é um plano de doença. Plano de doença, exatamente. Exato. Então, acho que a mudança de foco é fundamental.